De tempos em tempos você costuma ler nos noticiários automotivos que determinado carro está prestes a mudar de geração. Mas o que significa exatamente quando o carro muda de geração? E melhor, o quanto isso impacta no seu bolso? É o que a gente vai descobrir aqui neste capítulo do Livrão KBB. Então, enquanto rola a vinheta, você já pode ir deixando o seu like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos começar separando primeiro o que é uma restilização de carro e o que é uma troca de geração. Geralmente quando um carro é lançado no mercado, ele tem um ciclo de vida aí de 5 a 8 anos. É claro que isso pode variar de modelo, mas geralmente é nessa base aí, de 5 a 8 anos que dura uma geração de modelo. Mas dentro dessa geração ele vai sofrendo algumas atualizações para se manter aquecido no mercado. Por exemplo, o Hyundai HB20 foi lançado em 2012 com essa carinha que você está vendo aí na sua telinha agora. Aí, 3 anos depois, ele recebeu o seu primeiro facelift em 2015, que foi quando ele apareceu já com esse rostinho bonito, já com alguns retoques aí no para-choque, na grade dianteira e também mudou as rodas. Ou seja, ele passou por uma atualização nas partes plásticas da carroceria, aquelas que são mais baratas de você atualizar para manter o seu veículo aí, enfim, novamente aquecido no mercado. E geralmente essa é a receita que a maioria das montadoras seguem na hora de fazer o seu facelift aí de meia-vida dos carros. Então, quando é que a gente considera que um carro muda de geração? Bom, basicamente é quando a gente tem uma mudança de plataforma. A gente já explicou exatamente o que são plataformas de carro num outro capítulo do Livrão KBB, que o link está aqui na descrição desse vídeo também. Se você não assistiu, é muito interessante. Vá lá assistir para você entender o que é uma plataforma de um carro. Mas na verdade o que interessa aqui para a gente nesse vídeo é saber que, tecnicamente, digamos assim, quando um veículo troca de geração, a gente está falando que ele trocou de plataforma. Ou pelo menos a plataforma dele passou por mudanças estruturais, por uma atualização muito profunda, que envolve inclusive a alteração de alguns processos de produção, como estamparia, que é um processo muito caro para você mudar num período de meia-vida e que não compensa. Por isso que as montadoras acabam fazendo esse movimento só numa troca de geração, porque daí você vai mexer em chapa de aço e para fazer isso custa milhões e milhões de reais e de dólares. Um exemplo disso é essa montagem que está aparecendo na nossa tela do Honda Civic. Honda Civic da nona geração de 2012 e a da 10ª geração que apareceu em 2017, no final de 2017 já como modelo 2018. Isso aí que você está vendo é uma mudança de geração porque o carro mudou praticamente por inteiro. Mas é claro que a vida não é sempre assim tão simples e para o mercado esse conceito de troca de geração pode ser um pouquinho mais flexível na hora de considerar o impacto disso nos preços. Como essa é a nossa especialidade aqui na KBB Brasil, a gente pode dizer que quando um carro troca de motor, por exemplo, mas mesmo sem mudar muito visualmente e nem mudar nenhum processo de produção como uma estamparia, essa mudança de motor pode impactar nos preços da mesma maneira que uma mudança de geração de um carro. E a gente vai usar o exemplo do Toyota Corolla para mostrar isso. Esse gráfico que você está vendo aí na sua tela corresponde à desvalorização dos preços do Corolla desde quando ele começou a ser feito aqui no Brasil, lá em 1999. De 99 até hoje, o Corolla teve 4 gerações aqui no país. Mas, como a gente falou antes, teve em 2 momentos que ele não mudou de geração, mas em relação ao impacto dos preços é como se tivesse acontecido a mesma coisa. Isso foi entre 2010 e 2011, que nessa geração aí, a versão XEI do Corolla, que é a que a gente está baseando nesse gráfico, porque historicamente é a que sempre foi a mais popular dele, essa versão passou a contar com motor 2.0 em vez do 1.8 que ele usava antes. E em 2017 para 2018, que é o modelo atual, o Corolla passou a ter 7 airbags e controle de estabilidade em todas as versões, o que também corresponde a uma mudança bem significativa para o mercado, porque agrega bastante valor ao produto. Então, nesses 2 anos, entre 2010, 2011, 2017 e 2018, é como se ele tivesse ganhado uma nova geração. Mas a gente está destacando em cores diferentes aí para você identificar o que é a geração de fato do Corolla e o que são essas 2 gerações que só o mercado acaba considerando.
É por isso que em cada um desses gaps que você está vendo aí entre essas gerações, existe um impacto nos preços, né? A desvalorização, ela acaba sendo um pouco maior, como está aparecendo aí esses números. São os números da diferença dos valores de uma geração para outra. Geralmente, esses números costumam ser maiores, mais acentuados do que a desvalorização na mesma geração, porque houve essa diferença aí no mercado. Mas tem algumas exceções, né? Dependendo do nível de acentuação de uma geração no mercado, esse gap acaba nem compensando, nem sendo superior à desvalorização de uma mesma geração. Mas geralmente é o que acontece. Mas o que é interessante notar desse efeito aí das gerações na desvalorização dos preços dos carros, nesse caso aí o do Corolla, é que ela não influencia na depreciação de uma mesma geração. Ou seja, como vocês podem ver aí sublinhada, as curvas de cada uma dessas gerações aí do Corolla não tem uma mudança drástica na inclinação delas a partir do momento que surge uma nova. O que isso significa? Significa dizer que, independentemente se existe uma geração mais nova de um determinado modelo no mercado, a desvalorização da geração anterior ou até das anteriores não vai mudar. Ela vai continuar no mesmo ritmo que ela tinha antes de surgir uma nova. Porque o que influencia o quanto um carro vai perder de valor ou não de um ano para outro, não é se ele está atualizado ou não em relação à geração desse carro, mas sim o quanto o mercado gostou ou não dessa geração. Por isso que nem sempre a geração mais atual de um carro é aquela que menos desvaloriza, o que no senso comum poderia parecer, mas não é assim que acontece não, porque não importa se ele tem uma geração nova ou não. A desvalorização de uma geração depende única e exclusivamente dela, como essas linhas aí puderam mostrar. Bom, então para resumir, o que a gente aprendeu nesse capítulo do Livrão KBB? A gente confirmou um mito e desmistificou outro. O que a gente confirmou foi que sim, quando surge uma geração nova de um modelo no mercado, realmente existe um gap maior nos preços, né? Os preços das gerações anteriores acabam sendo puxados para baixo nesse primeiro momento, e aí acaba sendo na prática um bom negócio se você não se importa que esse modelo vai mudar de geração e você quer comprar ele. Esse é o melhor momento, quando vai surgir uma nova geração, porque esses preços vão acabar sendo puxados para baixo. Então, aí sim, nesse caso, vale a pena você comprar um carro que está prestes a mudar de geração, se você não liga para isso, porque os carros vão sofrer esse gap que a gente mostrou antes. Mas o mito que a gente desmistificou é que as gerações anteriores de um carro desvalorizam mais do que a do modelo atual. Isso não é verdade, porque o carro só vai desvalorizar mais ou menos dependendo mesmo da geração como ela foi aceita no mercado, se ela fez sucesso ou não, se teve um grande volume de vendas ou não. Isso independe das gerações novas do modelo. É completamente separado, não tem nada a ver. E a gente vai mostrar isso na prática no próximo capítulo do Livrão KBB, inclusive continuando falando do Corolla. A gente vai mostrar aí quais são as gerações que mais e menos desvalorizam dele, mas isso é para o próximo capítulo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nossa análise de mercado, se você gostou dessas informações sobre geração e desvalorização, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e também se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para ajudar a KBB a continuar trazendo vídeos novos para você toda semana. Valeu!